Uma coisa interessante que teve... Uma coisa interessante que teve nos inícios dos séculos antigos, sei lá quando, foi descobrir se a luz era uma onda ou se era uma partícula, né? O Newton, com aquela física clássica dele toda, e logo puxando a sardinha pro lado dele, falou que a luz era composta de bolinhas, né? De massa, né? Ou seja, eram corpúsculos, né? Então criou-se a teoria corpuscular da luz. Só que muita coisa que acontecia eles não conseguiam explicar, né? Só que surgiu outros caras que disseram, olha, essa luz aí não é bolinha não, essa luz é uma onda, entendeu? Tá ligado? Você tá equivocado. E eles fizeram uma série de experiências que viram que só poderia ser explicado isso pela teoria ondulatória. Então aí, fodeu, né? E agora? Então, depois, um francês chamado Louis de Broglie, ele criou a teoria da natureza dual da luz, ou seja, que a luz pode ser tanto ondulatória quanto corpuscular. Eu acho que ainda vão descobrir um negócio mais ou menos, isso aí tá muito mal explicado, na minha opinião. Mas enfim, é o que tem hoje lá, os cientistas aceitam e tudo mais. Quem sabe daqui a uns séculos, quando eu já estiver morto, enterrado e não sobrar mais nem pó da minha carcaça, eles descubram alguma coisa, né? Isso se não tiver uma guerra atômica e todo mundo morrer. Mas, enfim, tirando isso, uma coisa que o negócio que veio para ferrar com a tal da teoria corpuscular foi uma experiência de um rapazinho chamado Thomas Young. Esse jovem, ele pegou e fez uma experiência muito simples, no qual ele percebeu a mesma coisa que acontecia no Isaac Newton, interferências, né, interferências luminosas que só podem ser explicadas por caráter ondulatório. Ou seja, ele viu que se ele fizesse a seguinte coisa, né? Primeiramente, vamos lembrar que o que eu disse para vocês, que para fazer interferência luminosa, as fontes têm que ser coerentes, ou seja, tem que ter a mesma fase, não pode ser fases diferentes, né? E comprimentos de ondas iguais, né? Tá? Então o que ele fez para resolver isso? Ele botou aqui uma luz, né? Uma fonte, né? E daí, disso aqui ele passou dois anteparos aqui, botou um anteparo com dois furinhos, né? Separados uma distância D, igualzinho, papapá. Aí a onda entra aqui, né? Encontra os furinhos. Pelo princípio de Huygens, cria duas novas fontes, né? Frente de onda. Então tá vendo que essas duas aqui vêm com a mesma fase, ó. Se elas estiverem aqui percorrendo a mesma distância, as distancinhas aqui sejam iguais, né? Então surgiu aqui uma fonte, que surge outra, com a mesma fase, mesma frequência, mesma amplitude. Só que aqui, né, elas vão se interferir, então as amplitudes vão alterar. Porque para cada ponto aqui, ó, você tem caminhos diferentes para cada raio, né? Então o que o Young fez? Ele pegou mais um anteparo aqui, a uma distância adesão, né, e colocou na frente das duas ondas, né? Então essas ondas vão chegar e vão se bater aqui num certo ponto, né? Um ponto Y, né? Elas estão aqui, ó, numa distância D, né? Distância D, né? E bem aqui a gente criou aqui uma referência bem aqui, ó, para medir esse Y, né? Certo? Então veja que ficou o seguinte aqui, fazendo uma limpeza nessa figura nojenta que eu acabei de zoar, né? Você tem aqui o anteparo D, uma distância D zona, e o ponto P, que está a Y do centro do meio dos dois aqui. Nisso, esse cara emite uma onda aqui e esse cara emite uma onda aqui, que vão se interferir, né? Vamos chamar isso aqui de distância Dzinho, ok? E vamos pegar isso aqui, ó, né? Vamos colocar como vetor aqui de posição. Veja o seguinte, se você for ver, como essa distância aqui, tá, como essa distância aqui é muito maior que essa, a gente pode dizer que esses dois caras aqui, tá, tem mais ou menos o mesmo comprimento, tá? Só que a diferença de comprimento deles vai ser isso aqui, tá? Isso bem aqui. Tá? Então a diferença de comprimento, ou seja, a diferença de caminhos entre essas duas ondas vai ser esse cara aqui. Se a gente disser que esse ponto P está um ângulo θ aqui do meio, né? Então a gente pode descobrir que isso aqui também é θ, né? Sejam espertos e demonstrem isso, né?
garotas espertas e inteligentes, né? Senhoritas também espertas e inteligentes, que estudam bastante, vão descobrir que isso aqui é igual a θ. Então, a diferença de caminho fica d seno, né, de θ. Ok? E outra coisa, tá, mas daí? Beleza. Só que, para a interferência ser construtiva, ela tem que ter ΔX igual a... É isso que eu não lembro aqui. Deixa eu ver aqui nas anotações. Ah, não tá abrindo nada. Ah, tá. Para ela ser construtiva, né, você vai ter que ΔX igual a 2K, que é um número par, de meios comprimentos de onda. E a destrutiva igual a ΔX igual a 2K mais 1 meios comprimentos de onda. Ou seja, um número par de comprimentos de onda, um número ímpar de comprimentos de onda. Ah, acabou! Acabou! Caralho. Esse é outro caderno. Tá. Então, se a gente for verificar aqui, você vê que esse y aqui dividido pelo dzão aqui é a mesma coisa que tangente de θ, né? Então fica y tangente de θ, né? Então vamos desenhar aqui. Então já sabe que θ é igual a y sobre d e ΔX igual a d seno de θ. Ok? Então veja o seguinte: quando o ângulo, ele fez uma aproximação, quando o ângulo aqui é muito pequeno, a gente pode dizer que o ângulo é aproximadamente o seu seno, que é aproximadamente a sua tangente. Então fica aqui, a gente pode fazer que ΔX é igual a d, como aproximadamente, né? Aproximadamente y sobre dzão, né? Então veja o seguinte, aqui a gente já tem y sobre dzão. Se você quiser que ocorra uma construtiva na parede lá, no anteparo, você vai ter 2m, né, vezes comprimento de onda. Meio comprimento de onda igual a d, y, dzão. Esse é o primeiro caso. Se você quiser uma destrutiva, vai ficar 2 m mais 1. Olha, esse cara aqui, tá, não é o mesmo comprimento de, não é o mesmo número de onda que eu fiz do outro, não, tá? É um número genérico. Eu fui infeliz na escolha da letra. Estou substituindo por m, tá? Então fica 2, isso aqui, d, y, dzão, tá? O que vai acontecer na parede lá? Essa parede aqui, ó, o que vai aparecer nessa parede? Se você pegar aqui a parede e fizer uma como é que chama? Uma foto, bem aqui é aquele meio lá que eu falei pra vocês, né? Então, aqui vai aparecer uma franja clara, né? E aqui uma franja escura. Uma franja clara e uma escura. Uma franja clara e uma escura. Clara e uma escura. Então você vai ver um negócio assim, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Então, né? Então você vai ter aqui, ó, você vai ter essas figuras aqui. Se você quiser saber a largura de uma coisa, é só você pegar o ponto onde vai começar a primeira escura desse lado e a primeira escura do outro lado. Então você consegue descobrir o y. É só você fazer y aqui e o y aqui, ó. Então você consegue achar a largura da franja clara. Espero que deu para ficar claro isso aqui. Aqui já tô meio cansado, tá? Então você tem aqui, você pode calcular as larguras das franjas, tá? Bom, é isso aí. Eu vou fazer exercícios para fixar esse conhecimento aí, tá? Não se preocupem se vocês não entenderam agora, mas com exercícios vão ser mais fácil. Isso aí, um abraço, tchau.